Muito boa tarde, internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube da CBF. Nós vamos dar início agora à coletiva e anúncio da lista da Seleção Brasileira Sub-20, que disputará um quadrangular no Uruguai entre os dias 4 e 11 de setembro. O torneio vai ser realizado em Ponta del Este e será disputado além do Brasil, da seleção brasileira. Teremos a Argentina, o Uruguai e o Uzbequistão. Eu vou passar agora a palavra ao treinador Ramon Menezes para fazer a leitura da lista. Bom, primeiro boa tarde, né? E vamos à lista. Goleiros: Kaique, do Palmeiras; Cauã, Flamengo; Micael, Atlético Paranaense; laterais direitos: Arthur, América Mineiro; João Moreira, São Paulo; laterais esquerdos: Patrick, São Paulo; Tauan Lara, Internacional; zagueiros: Beraldo, São Paulo; Douglas Mendes, Red Bull Bragantino; Robert, Corinthians; Everton, Cruzeiro; meio-campistas: Alexander, Fluminense; Juninho, Atlético Paranaense; Ronald, Grêmio; Rian, Corinthians; atacantes: Ignaldo, Vasco da Gama; Eric Marcos, Vasco da Gama; Giovani Nascimento, Corinthians; Giovani, Palmeiras; Matheus Nascimento, Botafogo; Marquinhos, Arsenal; Natan Ribeiro, Grêmio; Ângelo, Santos. Vamos começar então a coletiva. Vamos começar com o Wellington Campos. Já está aqui na nossa sala virtual. Vamos lá, Wellington. Estou com o som aí para você, tá tudo bonitinho? Um segundo, Wellington, que a gente não está te ouvindo. Tá, Pode. então, peraí. Pronto, ativar o som. Chegou o som aí? Chegou, estamos te ouvindo. Muito bem. Ramon, que bom te ver, que bom te ouvir. Certamente você deixou de fora alguns jogadores que você gostaria de contar nesse torneio, porque já estão sendo aproveitados nas suas equipes principais, como a dupla Andrei Santos e o Marlon Gomes, do Vasco da Gama. Eu queria que você falasse um pouco desses dois jogadores que não estão na sua lista, mas são seus titulares em outras convocações, se você me permita. Muito obrigado. Bom, Wellington, primeiro, boa tarde, né? Sempre uma satisfação estar falando com você. O nosso trabalho aqui, né, é lógico que é sempre observar jogadores, né, é oportunizar também novos jogadores, né? A gente sabe que são jogadores importantes, já tiveram comigo aqui nas duas últimas convocações, mas esse momento nós achamos interessante também a vinda de outros jogadores, né, dar oportunidade para outros jogadores, no caso aí o Rian e o Ronald do Grêmio, né, estão performando nos seus clubes, e isso é bom também para que a gente possa ver outros atletas, né? Já que aqui o nosso trabalho é esse, né? Como eu falei lá logo quando eu cheguei aqui na CBF, que a nossa busca, né, juntamente aqui com os observadores, né, que nós temos aqui dentro da CBF, né, no nosso campograma, é sempre aumentar o leque de opções, né? A gente ter aí 5 a 6 jogadores em cada posições. E é isso que nós estamos fazendo, né? E nesse momento eu achei interessante a gente dar oportunidade para outros jogadores. Obrigado, Wellington. Próxima pergunta, Monique Danello. Oi, Ramon, tudo bem? Boa tarde. Monique Danello, da TNT Esportes.
Eu queria te perguntar, Ramon, por favor, sobre o Marquinhos do Arsenal, né, que até pouco tempo era jogador do São Paulo. Acho que ele é o único que vem da Europa, se não estiver enganada, nessa lista. E há pouco tempo a gente teve com o Edu Gaspar conversando sobre o Marquinhos e ele disse, né, que era um processo de amadurecimento lá e que ele e a família dele precisavam ter um pouco de paciência, porque não era um contrato de 5 meses, mas de 5 anos, né? E que ele precisava passar por todas essas etapas. Quanto você acredita que a seleção também vai ser importante nesse trabalho de amadurecimento e como você pretende observá-lo e aproveitá-lo nessa convocação? Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde, Monique. Na verdade, o Marquinhos ele já está no nosso radar, né, há algum tempo, né, desde que eu cheguei. Eu acho um jogador muito interessante, né? Não tive a oportunidade de trazê-lo aqui nas 2 últimas preparações e vejo que esse momento é um momento ideal para que a gente possa vê-lo de perto, né? A gente sabe do processo de adaptação. Ele chegou no Arsenal tem pouco tempo, né? Teve a oportunidade de fazer um jogo pelo Arsenal, né? Um jogo pelo Sub-23 também. A gente está observando. É um jogador que eu acho que vai nos ajudar nesse momento e é bom para o atleta também. Seleção sempre é muito bom, né? Então, nós vimos dessa maneira e achamos melhor trazê-lo agora, nesse momento, para a gente observar o atleta. Obrigado, Monique. Próxima pergunta, Leonardo Baran. Ramon, Leonardo Baran, do aplicativo 365 Scores. Existe um tema que já foi tratado, e eu não sei se ele continua em discussão, que é a extinção das categorias sub-17, sub-20, formando uma única intermediária, sub-18 ou sub-19. Você é favorável a extinguir essas 2 categorias, tendo uma fusão para uma intermediária? É o Baran, né? Isso. Fala, Baran, tudo bem? Boa tarde. Bom, Baran, eu acho muito importante você ter o Sub-15, né? Aqui dentro da CBF a gente tem o Sub-15, Sub-17, né? E o Sub-20. Então, são essas categorias que a CBF, né, vem fazendo seus campeonatos, né? A Sub-15 aí, eu tenho certeza que daqui a pouco também vai ter o seu campeonato, né? E observar todos esses atletas. Isso que é o mais importante. Isso é que nós estamos fazendo aqui dentro da CBF. Obrigado, Baran. Próxima pergunta, Kiyomi Nakamura. Boa tarde, Ramon. Boa tarde a todos. Até agora, seu trabalho começou muito bem, mas tem alguma dificuldade que não imaginava antes de começar e tem melhores coisas do que imaginava antes? Primeiro, Hatimi Mastê Ramon Des. O trabalho aqui é totalmente diferente do que um trabalho no clube, né? Assim, eu não tenho o dia a dia aqui com os atletas, né? E assim, o trabalho aqui dentro da CBF, no período de preparação, é muito curto, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar muito bem o tempo, né? Talvez aí a gente tenha aí 3, 4, às vezes 5. Já teve a minha primeira preparação foi 2 dias ou 3 dias para já entrar em campo para jogar, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Essa talvez seja aí a maior dificuldade, né? Mas são atletas de alto nível, né? Eu venho sempre dizendo nas minhas entrevistas, parabenizando aí o trabalho de base do futebol brasileiro, né? Que nós temos encontrado aqui grandes atletas, né? Atletas altamente profissionais e atletas com entendimento muito bom, principalmente na parte tática, né? Então, nós estamos recebendo aí atletas muito preparados, né? E como eu falei também logo quando eu assumi a seleção, essa geração é uma geração muito promissora, com ótimos jogadores. Obrigado, Kiyomi. Próxima pergunta, do Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense.
Olá, Ramon, prazer falar com você. Eu queria, se possível, que você fizesse um comentário sobre o Ângelo, o processo de evolução do Ângelo. Eu acho que ele entra nessa lista de perninhas rápidas, como o Tite costuma chamar os jogadores ali na seleção principal, né? E uma outra pergunta que eu queria te fazer é como é que a CBF tem monitorado jogadores que são assediados para se naturalizar, né? A gente sempre lamenta a perda do Thiago Alcântara, do Rodrigo, que são jogadores que poderiam estar servindo a seleção principal hoje. Como é que vocês estão monitorando para evitar mais perdas como essas? Obrigado. Boa tarde, Marcos Paulo. Primeiro do Ângelo, né? O Ângelo vem em um processo de evolução, né? Uma ascensão muito grande, né? Jogando um ótimo futebol. É um jogador que já está no radar há algum tempo, né? Eu já estou para trazê-lo aqui já há um tempo, né? Nas últimas preparações. Eu acho que essa é a oportunidade ideal para que a gente possa vê-lo de perto. Ele vem performando muito bem, né? Um jogador rápido, um jogador inteligente, né? Um jogador que a gente confia muito, né, no talento desse jogador, e é um jogador que já teve passagens aqui dentro, né? Isso também é muito importante, um jogador que já está acostumado a vestir a camisa da seleção brasileira. Em relação aos jogadores, né, nós estamos dentro dessa pergunta aí, a gente está oportunizando aí ao João Moreira também, que tem passaporte português, né? E o nosso trabalho é esse, de observar todos os atletas, né, juntamente com o nosso coordenador, o Branco, né, todos os observadores, o Ricardo, o Dejair e o Edgar, né, e a gente trabalhar muito em relação a isso também. Obrigado, Marcos Paulo. Próxima pergunta, do Jorge Luiz Rodrigues. Jorge, a gente não está te ouvindo. Vê aí se a nossa... Perdão. Boa tarde, Ramon, Bruno, colegas. Um prazer saudar você, Ramon, aqui. Gostaria de te perguntar sobre o momento do futebol sul-americano. Como você está vendo, né, essa participação da seleção brasileira se preparando, né, para sul-americano, visando Olimpíadas também, e esse domínio também do futebol brasileiro nas competições sul-americanas, né? Já temos um brasileiro, pelo menos, garantido na final da Copa Sul-Americana. Podemos ter de acordo com os resultados, se o favoritismo se confirmar, né, a terceira final brasileira consecutiva na Libertadores. Como você está vendo esse momento do futebol sul-americano, especial de clubes e seleções? Bom, primeiro, boa tarde, Jorge Luiz. Bom, falando da nossa preparação, né, a gente fica muito feliz, né, porque nesse quadrangular agora que nós vamos ter é uma grande oportunidade para que a gente possa jogar, né, contra os nossos futuros adversários, né, sul-americanos, né? Vai ser o primeiro confronto aí contra a Argentina, né? Vai ser o segundo confronto contra o Uruguai, já que nós, na última preparação em Cariacica, nós jogamos contra o Uruguai, né? Já jogamos aí contra o Paraguai também, o Equador. Então, assim, as nossas preparações, né, visando o Sul-Americano do ano que vem, mas com uma grande oportunidade de jogar, né, contra os nossos futuros adversários. Em relação ao futebol brasileiro, né, o futebol brasileiro eu vejo que está muito bem, né, suas equipes aí chegando nas competições, e isso é muito importante, né, isso mostra a qualidade técnica dos nossos jogadores, né, a qualidade dos nossos treinadores também. Então, isso tudo é importante para o futebol brasileiro. Obrigado, Jorge Luiz. Próxima pergunta, no Moza, Portal Olheiros. Obrigado, Bruno. Boa tarde, Ramon, tudo bem? Então, Ramon, a gente tem uma geração aí 03, 04, até 05, né, com o Vitor Roque, que já foi convocado, de muitos jogadores dribladores, né? Você tem vários pontos aí, o Ângelo foi convocado agora, um driblador extraordinário, Sávio, Kaique Chagas, Matheus Martins, Giovanni Henrique, vários dribladores, talvez uma das gerações de maiores
talentos de drible que a gente teve nos últimos tempos. E, ao mesmo tempo, tem uma discussão muito forte aí nas redes sociais, na imprensa, sobre liberdade criativa versus cumprir função tática. Você tem um desafio, digamos assim, de fazer com que esses jogadores dribladores joguem a pleno, com toda a sua liberdade criativa, sem deixar de fazer a função tática. Como é que você vê esse desafio fazendo com que eles se potencializem em competições tão difíceis quanto o Sul-Americano? Bom, Moza, é uma satisfação falar com você. Tá? Boa tarde. Logo quando eu cheguei aqui na CBF, né, eu disse que um dos, né, meus desafios como treinador aqui dentro da seleção brasileira é fazer com que esses atletas entendam a competitividade, né, que eles tenham competitividade, né, e isso inclui também aos atacantes, né. Nós temos aí, você conhece bem essa geração, né, 03, 04, 05, né, agora nessa convocação nós estamos levando aí o Nathan Ribeiro, que é um 05, né, assim como o Vitor Roque também é um 05, jogador jovem, né, jogador do drible também, e é a característica do nosso futebol, né, do improviso, da criatividade, né, de tentar o inesperado, né, então esses jogadores, eles têm, né, essa essência, essa característica, e a gente não pode tirar isso deles, né, mas também, por outro lado, né, eles também têm a capacidade física, a capacidade também de cumprir funções, e eu estou muito feliz aqui, principalmente nessas 2 últimas preparações, daquilo que esses jogadores têm entregado dentro da seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção brasileira, né, são jogadores muito promissores, né, são jovens jogadores, mas com um talento impressionante, e também com entendimento em relação a isso, né, da parte tática, de cumprir funções, né, sabendo que na fase defensiva tem que cumprir a sua função também, já que na fase ofensiva a gente a liberdade, a criatividade no último terço do campo. Próxima pergunta, Gabriel Malheiros. Boa tarde, Ramon. Boa tarde, Bruno. Ramon, apesar das mudanças na lista de convocação e, enfim, qual é a identidade mental e tática que você espera alcançar com esses testes e também já agora no quadrangular? E se você vê alguns jogadores que te trazem isso como pilares para alcançar essa identidade mental e tática com um atalho, de repente. Obrigado. Bom, boa tarde, Gabriel. É o que eu falei antes, né? Assim, eu tenho pouco tempo assim para trabalhar, né? Mas fico muito satisfeito porque nesse pouco tempo o entendimento foi muito rápido, né? Nas 2 últimas preparações, eu tenho certeza que nessa também, porque nós estamos levando aí 23 jogadores, desses 23 jogadores, 13 jogadores, né, vão ter a oportunidade aí de ser convocados novamente, né, 10 jogadores desses 23 vão ser a primeira convocação desses atletas, né. Tem jogadores aqui que vão para a terceira preparação, né, isso também é importante, né, há um entendimento, né, e nós temos jogadores aqui, né, que já tem um tempo de seleção, jogadores inteligentes, né, eu acho que a base é muito importante, e mesmo aí eu oportunizando aí vários jogadores, mas nós ainda vamos conseguir levar uma base, né, uma base de entendimento do trabalho, que isso é muito importante. Obrigado, Gabriel. Próxima pergunta, Adriano Gonçalves. Boa tarde, Ramon. Prazer falar com você. Você falou no começo da coletiva sobre oportunidades que você vem dando aos jogadores, e vimos que a gente teve modificações da primeira para a segunda convocação, e hoje, na sua terceira convocação, teve outras modificações. E eu gostaria de saber como que você pretende usar esses jogadores para atingir um nível tático e alcançar um time já de jogadores necessários para o torneio sul-americano sub-20, que vai valer uma Copa, vai valer uma vaga, né, para a Copa do Mundo na Indonésia no próximo ano. E eu gostaria que você comentasse brevemente a ausência do Marcos Leonardo, que foi um dos jogadores mais decisivos, mais decisivos da sua última convocação. Obrigado. Boa tarde, Adriano.
É oportunidade, né? É oportunizar novos jogadores, né? Como eu falei. A manutenção de uma base ela é importante, né? E eu estou levando aí praticamente aí 13 jogadores que já entendem o trabalho, né? Que já têm esse entendimento de trabalho. Eu falei que os atletas que nós estamos convocando em todas as preparações, assim, um nível de entendimento tático fantástico, né? Nós ficamos muito felizes, assim, com todos os atletas, né? E é sempre muito bom, né? Você ter um leque de opções, você observar novos jogadores, né? E são preparações, né? O objetivo é que a gente chegue muito forte em janeiro no Sul-Americano. O Marcos, ele teve a oportunidade já de estar comigo aqui nas 2 últimas preparações, né? É um jogador que a gente já conhece bem, né? E dá oportunidade agora para outro jogador nessa função. Obrigado, Adriano. Próxima pergunta do Gilmar Machado. Gilmar, a gente não está te ouvindo, por favor. Vê se é o seu microfone aí. Opa. Ramon, boa tarde. Você convocou mais uma vez o Matheus Nascimento. No clube dele, no Botafogo, é um jogador que a gente acompanha desde a base lá no Botafogo, já serviu também a seleção em diversas ocasiões, inclusive acho que com você. A gente tem acompanhado o Matheus no profissional e o Matheus jogando em algumas oportunidades como um centroavante fixo na área. E na base, até mesmo na seleção, o Matheus era um atacante, mas também ali, como até mesmo o Tite gosta de falar, ele era arco e também era flecha, né? Quase que como um 10. Queria saber para você, como é que você enxerga o Matheus Nascimento na sua equipe? Bom, primeiro, boa tarde, Gilmar. É um jogador que primeiro é um jogador muito inteligente para jogar, né? Ele é um jogador que ele pode jogar, né, como a referência, né, e também saindo um pouquinho, né? Essa última preparação agora, lá em Cariacica, ele também jogou junto com o Marcos Leonardo, né? E o comportamento foi muito bom. É um jogador inteligente, é um jogador que eu gosto muito, né? Um jogador que sabe fazer gols, né? Um jogador que dentro da área ele preocupa muito o adversário, né? Que na fase defensiva também ele ajuda. Então é um jogador que vem nos ajudando muito. Obrigado, Gilmar. Para a gente fechar aqui a coletiva, professor Ramon, o Beto Vieira, jogada 10. Boa tarde, Ramon. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é, essa convocação em que você está dando oportunidades a novos jogadores, e teve a convocação anterior, em que a seleção se saiu muito bem, né? Todas as partidas no torneio do Espírito Santo foram boas, afinal, contra o Uruguai, 7-0, excepcional. Para a gente, a sensação é que você provavelmente já tem uma equipe base montada, e essa base muito próxima daquela que jogou no torneio do Espírito Santo. Essa sensação minha é uma sensação correta, ou você ainda está analisando nomes para formar a seleção ideal? E a outra é se já conversou ou vai ter algum empecilho para a liberação do Matheus Nascimento e do Ângelo, que são jogadores muito importantes para os seus times, e no período da competição, tanto o Santos quanto o Botafogo vão jogar partidas pelo Brasileirão. Bom, boa tarde, Beto. Bom, eu da primeira, né, para a segunda já houve algumas modificações, né? Eu já oportunizei assim alguns jogadores e essa também não foi diferente. Eu acho que o meu papel aqui dentro é dar oportunidade para jogadores, né? A gente o Brasil tem muita opção, né? E o nosso trabalho aqui dentro da CBF tem sido dessa maneira, né? Sempre aumentar o leque de opções e a possibilidade que a gente tem de ver esses atletas, né, no dia a dia, trabalhar com esses atletas. Isso vai nos dando mais opções, isso é muito importante, né, para que a gente, lá na frente, a gente tenha a opção correta, né, na hora da escolha, de fazer a nossa convocação final. E isso está sendo muito importante. Em relação aos 2 jogadores, né, são jogadores que
que eu achei agora que é o momento ideal para que a gente pudesse ver esses jogadores, né? O Matheus, ele já comigo aqui vai ser a terceira convocação dele, o Ângelo é a primeira convocação dele, né? E jogadores importantes, jogadores que eu tenho certeza que vão nos ajudar muito aqui dentro. Obrigado, professor Ramon, obrigado a todos os jornalistas que participaram da coletiva e a vocês, internautas, que acompanharam mais uma convocação da seleção brasileira. Recapitulando, a seleção vai disputar um torneio no Uruguai, em Punta del Este, do dia 4 a 11 de setembro. E nesse torneio, além da seleção brasileira, estarão a Argentina, o Uruguai e o Uzbequistão. Uma boa tarde e até a próxima.